Boa noite a todos e todas. Gostaria de agradecer a presença de todos que estão no plenário. Eu odeio essa campainha, porque eu já pedi várias vezes para trocar, porque ela assusta todo mundo, até vereador, porque tem vereador que não é muito acostumado a vir aqui, não. Então, quando vem, eles tomam um susto danado com essa campainha. Mas a razão de ser desta solenidade é muito simples. Nós estamos no mês em que se comemora. Tem muita gente que acha que o dia 8 de março é o dia em que o namorado compra batom para a namorada ou para a mamãe, etc. A gente sempre gosta de lembrar que em 8 de março, de um muito distante tempo lá atrás, mulheres morreram queimadas em uma fábrica nos Estados Unidos porque lutavam por direitos. Então, o dia 8 de março é o Dia Internacional que consagra e comemora o Dia Internacional de Luta por Direitos das Mulheres. E entre as mulheres que lutam estão as advogadas que trabalham no campo, no mundo do trabalho e no mundo criminal, e a razão de ser desta atividade é exatamente essa, homenagear estas pessoas. Essa iniciativa foi do Fórum Intersindical de Trabalhadores e foi encaminhada não numa demanda à Câmara e ao nosso mandato, que é o mandato que cuida de vários assuntos, mas em especial de saúde e bem-estar social, e não tem saúde e bem-estar social se nós tivermos um mundo em que os direitos sejam respeitados. Então, o Fórum Intersindical dos Trabalhadores, através do César Dória, encaminhou a proposta de organização desta sessão. E essa é uma sessão que faz todo o sentido, porque nós estamos num novo governo de reconstrução, não significa que nada do que foi desconstruído esteja garantido que vai ser reconstruído, mas estamos no governo em que nós temos que aproveitar e colocar em xeque se os nossos sonhos e os nossos desejos de retomada da democracia e de defesa de direitos anule um conjunto de agressões que vem sendo feito ao longo do tempo ao conjunto dos trabalhadores e, em particular, às mulheres trabalhadoras. Nós tivemos retiradas de direito no governo Temer e no governo Bolsonaro. Recentemente, no dia 8 de março, no Dia Internacional de Luta das Mulheres, uma nota do TST dá conta de que os dados estatísticos mostram uma diferença salarial enorme entre o rendimento das mulheres e o rendimento dos homens. Tem uma proposta e uma iniciativa, pelo menos anunciada, uma coisa é anunciar, outra coisa é colocar em prática a paridade entre vencimentos de homens e mulheres no serviço. E o sentido de nós fazermos hoje essa solenidade é homenagear a luta das mulheres ao longo do tempo. E não são poucos os exemplos. No campo da saúde, a nossa maternidade leva o nome de Alzira Reis Vieira, que foi uma mulher à frente do seu tempo, que lutou pelo voto feminino e foi uma das primeiras mulheres a conquistar o direito de ser médica no Brasil, porque hoje isso que é absolutamente banal, médicas estarem ocupando os espaços nos hospitais e nas clínicas, lá atrás não era bem assim, não. Esse ano, estou completando 50 anos de formado em engenharia na Universidade Federal Fluminense, em telecomunicações. Na minha turma, de 73, eu tinha 2 colegas que se formaram em engenheiras de telecomunicações. Se a gente visitar a Universidade Federal Fluminense hoje, mais da metade da turma de engenharia de telecomunicações, mais da metade é de mulheres. E na engenharia de produção, e aí o capital é esperto, o capital sabe exatamente quais são as aptidões que as mulheres têm em superioridade aos homens. As turmas de engenharia de produção raramente tem um engenheiro, um estudante homem, a maioria é literalmente de mulheres. As fábricas de componentes de telecomunicações
devido às características de poder de concentração maior, elas são majoritariamente ocupadas pela via da exploração, salário menor, mas também pela capacidade de concentração que as mulheres têm para montagem de equipamentos, etc. Mas, enfim, por mais que a luta das mulheres as leve à conquista de vários espaços, tem muito ainda para caminhar. Em 1900, tem aqui alguns dados que a gente recolheu. Em 1898, Mirtes de Gomes Campos torna-se a primeira mulher advogada do país. A conquista torna-se ainda mais relevante em meio a uma sociedade fortemente patriarcal e marcada pela exclusão dos direitos civis às mulheres. 1902, cronologicamente, Maria Augusta Saraiva, que de 1879 a 1961, torna-se a primeira mulher bacharel em Direito pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Em 11 de julho do mesmo ano, ela fez sua estreia no Tribunal de Justiça da capital paulista ao defender, em juízo, o acusado de um crime. 1906, Mirtes, a mesma Mirtes Gomes de Campos, é aceita no Instituto dos Advogados Brasileiros, IAB, entidade da qual a OAB se originou. 1932, mulheres passaram a exercer o direito de voto conferido pelo Decreto 21.076. 1962, Maria Rita Soares de Andrade é a primeira mulher a integrar o Conselho Federal da OAB. Em 1967, ela também viria a ser considerada a primeira juíza federal do Brasil, nomeada pelo presidente Castelo Branco. 1981, Zelite Andrade Carneiro, OAB de Rondônia, primeira mulher eleita presidente da seccional da OAB, em Rondônia. Terra muito mais barra pesada do que o nosso Rio de Janeiro. Andei trabalhando em Rondônia e no Acre pela Embratel, a barra é pesada. Lá é mais do que patriarcal, mais do que machista. Tem uma boa dose de machismo na sociedade desses estados. Em 1988, a Constituição Federal é promulgada e representa um marco na igualdade de gênero. 1995, Marina Beatriz Silveira de Magalhães, OAB do Rio Grande do Sul, primeira mulher a compor a diretoria da OAB Nacional, como secretária-geral adjunta. 1999, Fides Angélica de Castro Veloso Mendes Zomati, OAB do Piauí, idealizadora e primeira diretora-geral da Escola Nacional de Advocacia, ENA. 2000, Joênia Batista de Carvalho, OAB Roraima, primeira mulher indígena a exercer a advocacia no Brasil. Parece que foi ontem, não, mas é uma eternidade na busca e conquista desses direitos. 2007, Cleia Carpe da Rocha, Rio Grande do Sul, a primeira mulher eleita para o cargo de secretária-geral do Conselho Federal da OAB. Ocupou temporariamente a presidência da entidade em 2 oportunidades por força regulamentar, em substituição ao então presidente César Brito. 2013, Fernanda Marinella, OAB Alagoas, primeira mulher presidente da Comissão da Mulher Nacional da Mulher Advogada. 2015, Florani Maria dos Santos Mota, OAB Roraima, também idealizadora do movimento Mais Mulheres na OAB. 2017, novamente, Cleia Carpe da Rocha, OAB do Rio Grande do Sul, é a primeira mulher agraciada com a medalha Rui Barbosa, maior comenda do Conselho Federal da OAB. Olha quanto tempo levou, 2017, anteontem, do ponto de vista do tempo. 2020, Conselho Pleno da OAB Nacional aprova paridade nas eleições da entidade. 2021, 5 mulheres são eleitas presidentes de seccionais. Marilena Winter, no Paraná, Cláudia Prudência, em Santa Catarina, Patrícia Vanzolini, São Paulo, Gisela Cardoso, Mato Grosso e Daniela Borges, na Bahia. Antes de compor a mesa, eu queria anunciar a presença no plenário, prestigiando essa atividade, as seguintes pessoas. Cláudio Viana, ex-presidente da seccional OAB de Niterói, aqui presente. Ralph Andrade, secretário nacional da ANACRIM, que é a Associação Nacional de Advogados e Advocacia Criminalistas. José Jovino, companheiro sindicalista do Fórum Sindical, que é
também presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Edifícios, Ivan Gonçalves, tesoureiro da OAB Niterói, Menandro Lima, histórico militante das lutas do movimento comunitário de Niterói, um militante muito especial na área de saúde, que está morando atualmente em Alagoas, mas fez questão de nos visitar e vai ficar conosco até abril. Nós ainda vamos montar outras pessoas que não estiveram com ele ontem. Henrique Celso, membro da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, a ABJD, Paulo Henrique, o nosso companheiro PH da diretoria da FAT, Associação Fluminense de Advogados Trabalhistas, e Fernando Tinoco, que, entre outras coisas, muitas outras coisas, é presidente da Comissão de Direitos Humanos da FAT. Nós vamos imediatamente compor a mesa, e eu vou rapidamente passar a presidência para uma mulher. Estamos convocando para vir para compor a mesa Mônica Santos, advogada trabalhista e secretária adjunta da OAB do Rio, e presidente da Associação Carioca de Advogados Trabalhistas. Vai pegando as pessoas aqui. Como está vazia, ela vai escolher a minha esquerda ou a minha direita. Hein? Então, vem aqui para a minha esquerda. Depois eu vou sair fora daqui. Renata Santos, bacharel em Direito e representante do Fórum Intersindical do Leste Fluminense. Nada. Oi, Renata, tudo bem? Rita Cortez, ex-presidente do Instituto de Advogados Brasileiros, IAB Rio de Janeiro, e presidente da Associação Carioca de Direito e atuante no movimento sindical. Pesadíssimo. Malhando ultimamente, então não fica preocupado, não. Mas é pesado. E agora, para a condução dos trabalhos, você está em casa, né? Para a condução dos trabalhos, eu vou passar para o lugar dela, e a presidência e a coordenação dos trabalhos eu passo para a Mônica Santos. Nós estamos imaginando, Mônica, para que a gente possa abrir, inclusive para as outras pessoas falarem, um espaço de 10 minutos para você, depois 10 minutos para a Rita, e depois, quem dera que o presidente da Câmara dissesse que 10 minutos é muito tempo para mim, eu preciso muito mais. E depois a Renata. Então, senta aqui no lugar da presidência, bate a foto aí, Serginho, o maior, segundo o Renatinho, o maior fotógrafo da Câmara. Renatinho só não dizia que só tinha ele, né? Mas é o maior fotógrafo da Câmara, registra isso daqui, na presidência, a Mônica, tá? Não, não combinaram nada. Nada, eu estou aqui. Depois, quando eu demitir a assessoria, Eu vou precisar de uma ajuda do seu apoio. Ai, gente. Vamos lá, me passa o teu roteiro. Não, olha só. O que eles organizaram, você fala a sua e depois a Renata 10. Tá bom? Muito tempo? Serginho, estão reclamando que é muito tempo, 10 minutos. Então as lutas estão resolvidas. Boa noite a todas e todos. Eu me sinto muito honrada e fui pega de surpresa, né, para poder presidir essa mesa num dia tão importante aqui para nós, né, mulheres, em sua maioria,
né, advogadas que serão homenageadas hoje, né, pelo nosso vereador, o nosso querido... Paulo Eduardo Gomes. Peraí, eu anotei teu nome. Paulo Eduardo. Paulo Eduardo Gomes. E, enfim, se eu não conduzir muito bem aqui os trabalhos, é porque é a segunda vez que eu vou presidir algo institucional. A primeira vez foi quando eu presidi o órgão especial da nossa seccional, e contei com a ajuda da Maria Adélia, vou contar com a ajuda da Rita, enfim, de quem tem o hábito, né, de fazer tal procedimento. Mas, enfim, eu me chamo Mônica Alexandre Santos, eu sou a advogada, atuo na área trabalhista, no escritório Cortez Advogados, onde eu tenho muita alegria e tenho uma honra muito grande de ser, né, amiga e companheira da doutora Rita Cortez, que abriu as portas para mim na advocacia. A época, quando eu iniciei como estagiária lá no escritório, há algum tempo atrás, eu não vou contar aqui a minha idade, porque fica feio, né? Mulher preta não envelhece, né, Jaqueline? E então, a doutora Rita, mais os outros advogados lá no escritório, me acolheram lá para poder iniciar minha carreira, né, como advogada, entrei como estagiária, como advogada. E eu tenho algumas coisas aqui para poder colocar, né, que hoje eu estou como presidente da Associação Carioca dos Advogados Trabalhistas e estou como secretária-geral adjunta da seccional do Rio de Janeiro. Isso, para mim, é fruto de muito trabalho, é um trabalho constante e de reconhecimento também. O reconhecimento que eu tenho dos meus colegas lá do escritório, aí eu vou falar, nós nos conhecemos há mais de 30 anos, e então ali nós nos tornamos uma família de verdade, onde um ajuda o outro sem a menor sombra de dúvidas, e onde eu me sinto amparada e muito acolhida. E a época que iniciei, né, minha carreira como advogada, né, que foi no século passado, que foi no século XX, a época o sistema, né, de acompanhamento de processos, audiências, não era como hoje, né? Eu sempre vi a advocacia trabalhista como sendo uma advocacia inclusiva, até mesmo pelo cunho social dela, né, que na minha área, né, do que eu faço, nós advogamos para sindicato de trabalhadores. E ali eu sempre me vi, né, resgatando a dignidade do trabalhador. Isso, para mim, sempre foi muito importante. E isso eu levo, né, dentro da ACAT, onde eu estou como presidente, e dentro da Ordem dos Advogados do Brasil, lá na seccional do Rio de Janeiro. E nesse sistema de inclusão, Paulo, você citou aqui, né, que no Conselho Federal, né, foi através de muita luta, não foi fácil, né, a questão das cotas, né, no sistema OAB, tanto de paridade, quanto a questão da cota de gênero, né, e quanto a questão de negros. E aí, nessa conjuntura, eu fui convidada pelo presidente Luciano Bandeira a fazer parte da diretoria da OAB, da seccional do Rio de Janeiro, em que, em 120 anos de existência, nunca teve uma diretora preta eleita na seccional do Rio de Janeiro. Então, eu acho isso um avanço muito grande, muito importante, a ocupação desses espaços. O que nós temos que fazer? Qual é a minha responsabilidade? Eu sempre falo, né, para os meus colegas ali que eu não quero ser a única e não gostaria de ser a única.
Porque tem determinados livros que nós, né, lemos e tal, né, que fala muito sobre a solidão da mulher negra. E nesses espaços de poder, não só a questão do gênero, mas a questão também da cor da pele influi e muito. Mesmo hoje, no sistema OAB, nós mulheres sendo mais de 53%, né, vem a questão da remuneração, que é 1/3 abaixo dos homens. Como é que a gente vai reverter isso? Penso eu que é através da luta. Não é porque nesse espaço, no mês de março, nós estamos conversando sobre isso, que seja dito isso todos os dias. Todos os dias isso tem que ser lembrado, como a questão nossa de raça, porque eu sempre falo, a minha cor me antecede. Então, não adianta, às vezes as pessoas, né, falam comigo ao telefone, pensam que eu sou de um jeito, quando eu chego eu sou de outro. Eu já ouvi muito isso, várias vezes até para despachar em gabinetes. Então, isso é muito, muito ruim, porque mexe demais com a autoestima da gente. E aí, isso daí entra no sistema de quê? De doença. A população negra, eu estou fazer um parênteses aqui, vender o meu pacote aqui, que é o seguinte, eu idealizei e estou coordenando o primeiro censo nacional da advocacia que está saindo aqui pelo estado do Rio de Janeiro. E nós estamos trabalhando com vários recortes. E com um recorte racial, o recorte do idoso, da pessoa com deficiência, LGBTQI+, e os jovens. Então, a gama de... Eu fiquei surpresa quando nós nos reunimos, estamos fazendo, né, os grupos de trabalho, e você vê que cada grupo tem uma demanda específica. Às vezes, dentro da OAB, as pessoas me criticam querendo saber o quê? Para que você quer contar a gente? Eu preciso contar para transformar, para poder criar políticas públicas dentro dos tribunais de acessibilidade, dentro de cada segmento desse que eu estou trabalhando, para que nos fortaleçamos e tenhamos condições melhores de trabalho. Então, isso eu acho assim, eu vejo como se fosse o meu filho, entendeu? Que está nascendo, e eu estou vendo, o doutor Luciano tem me dado muito apoio nesse sentido, e eu estou muito, muito feliz em caminhar nesta forma. Outra coisa que eu queria dizer também é que agora, no mês de abril, né, que inicia, né, daqui a 2 semanas, tem um outro projeto também, pioneiro, pela minha secretaria, lá na Ordem, que é Trazendo Carolina Maria de Jesus para o Direito. O que é isso? Eu chamei várias advogadas negras que atuam diuturnamente nos fóruns, né, de modo geral, e cada uma delas, eu consegui reunir 18 mulheres, cada uma delas escreveram um artigo, não falando sobre a Carolina Maria de Jesus, mas dentro da obra da Carolina de Jesus, o que a gente pode trabalhar no mundo jurídico. Então, vamos lançar o livro agora, em abril, pela nossa seccional. Temos a parceria também do Instituto dos Advogados Brasileiros, que é o IAB, onde a doutora Rita preside a Comissão da Mulher, que muito nos honra com essa parceria, que tem outras mulheres também lá no IAB, que também estão escrevendo os artigos. E, para finalizar, Paulo, eu falei que não ia falar muito, tá vendo? Eu queria só lembrar que nós temos a primeira advogada negra do país, que se chama Esperança Garcia, que em 2017 a OAB do Piauí
fez um estudo e trouxe, né, à luz esta advogada negra e escravizada, que escreveu a primeira petição no Brasil. Então, eu vou encerrar minha fala fazendo um convite a todos vocês, que na quarta-feira eu receberei a honraria da medalha Esperança Garcia, lá no IAB, às 18 horas, e ficarei muito feliz em contar com a presença de todos vocês aqui. Muito obrigada. Antes de passar para a companheira à minha esquerda, para que ela faça a sua intervenção, eu queria anunciar a presença no plenário de Luciene Saldanha, secretária adjunta da OAB da cidade de Niterói, da nossa cidade, e Andréia Kramer, companheira presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Niterói. Nós temos outras advogadas presentes que, na frente, serão homenageadas com moções. Tá ok, pessoal? Então, nós vamos passar imediatamente para a nossa companheira, que vai falar para a gente. Pode começar. Aqui, ó, tá? Então, normalmente as pessoas põem o dedinho aqui e interrompem a fala. Boa noite a todos e a todas, né? Quero dizer que é um motivo de bastante alegria ter recebido esse convite para representar o Fórum Intersindical do Leste Fluminense. Quero cumprimentar a mesa, na pessoa da doutora Mônica Santos, tá? A todas as autoridades, na pessoa do presidente Juvino, presidente do Fórum Intersindical do Leste Fluminense. É muito bom e de muita responsabilidade, né? Estar ao lado de mulheres que me representam e de mulheres incríveis. Vou falar um pouquinho da minha trajetória. O meu nome é Renata Lucas, eu sou frentista desde 2010, estou afastada para exercer o mandato sindical. Ainda no posto de combustível, iniciei minha graduação, né, na Faculdade de Direito, me formei o ano passado, sou bacharel em Direito. E o sindicato que eu tenho a honra de ser fundadora, fundamos o sindicato em 2013, compõe um Fórum Intersindical do Leste Fluminense, que é um fórum que tem mais de 20 sindicatos, né? E nesse fórum a gente tem bastante atuação em diversas áreas trabalhistas, né? E é muito importante a área trabalhista, né, que a gente que é diretor de base, a gente está sempre constante nas bases, a gente sabe a real necessidade do trabalhador, né? Infelizmente, a gente tem visto a quantidade de trabalho escravo que está sendo aí divulgado pela mídia, coisas que tinha sido desconstruído, né, com a reforma trabalhista, com o desgoverno que a gente teve. E hoje, o papel dos sindicatos, junto com as advogadas trabalhistas, com os advogados trabalhistas, tem essa responsabilidade, né, de identificar esses trabalhadores que estão nessa situação de vulnerabilidade. Nosso trabalho é constante nas bases. Eu acho que o trabalho de base, somado com os esforços da advocacia, é o que dá êxito para esses trabalhadores levarem cada vez mais o sustento para casa. Tenho muito orgulho de dizer que hoje a gente participa de um sindicato que, além das demandas trabalhistas, a gente hoje trabalha no sindicato a questão da violência doméstica, né? Porque hoje a maioria das famílias são chefiadas por mulheres e essas mulheres, às vezes, elas sofrem violências domésticas e, às vezes, não têm um apoio, né? E hoje essas mulheres podem buscar o apoio dentro da própria entidade sindical, através de uma equipe qualificada, que a gente qualificou, que a gente está buscando cada vez mais, está buscando outros eixos, junto com o trabalhismo. Quero, desde já, dizer que todas as advogadas aqui me representam, que é através do exemplo de cada mulher que está aqui que eu tenho construído a minha história. A história é essa, que vim do Nordeste, cheguei aqui, entrei no posto de combustível e não é fácil.
existem categorias que a gente, como mulher, a maioria que já passou por isso, a gente sofre o assédio moral e o assédio sexual, coisas que já aconteceu comigo e que eu tenho tentado combater esses índices na base. Outro ponto também que eu gostaria de citar é a questão dos movimentos sindicais, dos advogados, estar junto com os movimentos populares. Participo hoje do Movimento Cidade no Feminino de São Gonçalo. É um movimento de mulheres que busca cada vez mais dar voz à mulher, seja ela na política, porque só temos 90 anos de voto da mulher no Brasil, né? E já definimos aí as eleições, né? Como todos sabem. Então, tipo assim, o Movimento Cidade no Feminino é um movimento para estar enfatizando a questão da mulher na política e nos espaços de poder. Então, a importância do trabalhismo, dos movimentos sociais e dessa junção de mulheres, porque juntas a gente vai longe, é através dos exemplos das mulheres que a gente consegue somar esforços e construir uma luta cada vez maior. E por isso que eu estou aqui muito feliz em estar participando, em estar aprendendo cada vez mais com um monte de mulheres incríveis que são vocês. Reiterando, nós temos no plenário mulheres advogadas que não foram citadas ainda, que serão chamadas para receber as homenagens, ok? Doutora Rita Cortez. Eu vou falar de pé. Só não vou Você quer falar ali? Não, na tribuna não, porque aí vai levar muito tempo. Primeiro, nós estamos falando em políticas de inclusão. Eu vou falar primeiro fora do microfone, para quem tem deficiência auditiva, saber de onde é que eu estou falando. E agora eu vou me descrever para quem tem deficiência visual, até porque nós estamos sendo transmitidos, acredito eu, né? Né, vereador? Mas 100 libras, que já foi pedido e já foi definido na Câmara há vários anos. A gente pede, mas ninguém atende. Mas então ele prometeu que esse ano, daqui a pouco, vai ter. Eu sou uma mulher morena, estou loura, a gente não fica velha, fica loura. Entendeu? Então, estou loura, estou de vermelho, né, vibrando aqui com essa sessão hoje. Para mim é um grande orgulho, uma honra, né, estar numa sessão presidida pela Mônica Alexandre Santos, primeira mulher negra a integrar a diretoria da OAB, com uma trabalhadora, esqueci de seu nome, desculpe. Renata. A Renata, que é uma trabalhadora, sindicalista. Então, realmente é um espetáculo, né? Eu tenho que ficar aqui orgulhosa de duas trajetórias que têm destaque. E vou dizer mais uma coisa. Você só esqueceu de dizer o do IAB, né? O IAB tem 180 anos, completa esse ano, né? E nos 180 anos só teve uma primeira mulher presidente, que foi a Maria Adélia Campelo, e eu, que para não ficar por trás, quer dizer, ficar desconsiderada aí na história, eu digo que sou a primeira presidente reeleita, entendeu? Mas, na verdade, eu sou a segunda mulher a ocupar a presidência, né? E a Mirtes Campos realmente foi a primeira mulher, levou muito tempo para ser reconhecida, enfim, como advogada, e o IAB cumprir o papel da OAB. Aliás, o IAB foi criado para fundar a Ordem dos Advogados do Brasil. Então, uma história muito bonita que eu não vou contar aqui, até porque nós não estamos falando do IAB, nós estamos falando hoje de mulheres, e principalmente de mulheres trabalhadoras, e dessas mulheres extraordinárias que vão receber hoje a moção, que estão sendo homenageadas. César, eu te agradeço muito, tá, pela indicação, né, meu abraço, querido. E eu não vou mais saudar ninguém, aliás, eu vou usar o César Brito. César Brito foi presidente do Conselho Federal da Ordem. Aliás, eu estou ficando antiga, você falou pelo menos umas seis mulheres aí, que todas eu conheço, inclusive a Fides.
né, que foi, inclusive a filha. Eu estou me sentindo meio antiga nessa história, mas não tem problema. Melhor antiguidade, né, do que outras coisas, a gente desconhecer a nossa história, porque é uma história muito bonita e a gente não pode perder nunca a memória. Memória é tudo, né? História é tudo. Então, a gente caminha, né, a partir desses dados e a nossa caminhada, ainda como disse nosso vereador, que, aliás, eu conheço de nome, não o conhecia pessoalmente, né, dizem que o senhor faz um grande trabalho, eu não acompanho, porque eu não sou aqui de Niterói, mas já tive nesse plenário, aliás, a Andréia sabe disso, pela segunda vez. Tive com o Eduardo, aqui, né, que é aqui o plenário Brígido Tinoco, que é um homem do direito, né, um homem do direito. Então, para mim, é uma honra. Mas eu estou me perdendo nessa história toda. Eu quero dizer o seguinte, essas mulheres extraordinárias, e são mesmo, são notáveis, né, elas são merecedoras. Por quê? A gente poderia ficar falando aqui sobre toda a situação que nós, mulheres, atravessamos. Aliás, nós temos muita lei, mas com pouca eficácia, com pouca efetividade, né? A Constituição, por exemplo, nos garante, né, a remuneração igual dos homens, entendeu? Nos garante uma série de coisas, inclusive igualdade no ingresso no mercado de trabalho. Eu não gosto de usar muito esse termo, mas no mercado de trabalho, né? E, no entanto, isso não é cumprido, né? Nós temos muitas leis e muitas leis boas, espero que tenhamos mais. E por que nós vamos ter mais? Aí a gente passa a prestar homenagem àquelas mulheres que têm atividade nos sindicatos, mulheres advogadas que trabalham em sindicatos. Por quê? Sofremos preconceito duas vezes, uma por sermos mulheres e segunda por sermos advogadas em sindicatos, né? Existe ainda até hoje um preconceito enorme, não só com relação ao direito do trabalho, mas o direito sindical. Mas eu acho que nós estamos comprovando, até pela nossa atuação, e aí eu falo de toda a advocacia que atua na área sindical, nós estamos comprovando a importância, né, do nosso papel. Aliás, nós juramos, né, quando recebemos a nossa carteira, em defender a democracia, o Estado Democrático de Direito, e nós defendemos também a ter uma atividade, né, que realmente sirva, né, à cidadania. E o que é cidadania? São direitos civis, são direitos sociais, são direitos políticos que não podem ser esquecidos, tanto individuais como coletivos. Então, eu me sinto muito satisfeita em ver uma solenidade, e aí, César, brilhante, vereador, também eu agradeço. A gente precisa de homens, eu digo sempre que é a cota masculina, mas é uma cota saudável, né? Porque, Cláudio, uma cota saudável. Por quê? Porque são homens que abraçam a nossa pauta e abraçam a nossa agenda. Nós precisamos ter homens que não que nos apoiem, mas que marchem ao nosso lado, entendam as nossas reivindicações e nos acompanhem nessas lutas. Então, eu acho... Bom, eu tenho que terminar, né? Porque senão daqui a pouco eu vou ficar aqui a sessão toda falando, e são várias mulheres a receberem a moção, né? Eu acho que vocês são mais do que merecedores, né? Eu acho que a advocacia sindical tem que se orgulhar dessa sessão hoje, né? Eu me orgulho de ser uma advogada na área sindical. Eu me lembro que quando eu disputei a presidência do Instituto, alguém falou, não vou dizer o nome, mas alguém falou assim, ela além de ser mulher, olha que eu tenho 30 anos de AB, além de ser mulher, ela é sindicalista. Além de ser mulher, é sindicalista. Quer dizer, as advogadas, quer dizer, os advogados que atuam em sindicatos, que abraçam o direito sindical, são considerados sindicalistas, né? Que não é o nosso caso. Mas estamos aí, né? Eu queria que o vereador, inclusive, contasse aí com o nosso Instituto dos Advogados Brasileiros, essa entidade mais antiga, instituição jurídica mais antiga das Américas, né? Parabéns a todas vocês que vão receber a moção, né? Eu realmente estou muito orgulhosa e muito feliz, né, de estar aqui hoje, vendo vocês receberem essa mais do que justa homenagem. E outra coisa, nós construímos o direito do trabalho. O direito do trabalho, a maior fonte de direito do trabalho são as convenções e os acordos coletivos, são as lutas dos trabalhadores. Entendeu? A luta dos trabalhadores é que faz com que a gente conquiste direitos. Então, hoje a gente tem convenção e acordo coletivo, até cláusulas com relação para tratar da questão do assédio. Então, nós construímos o direito.
sempre, né? Então, é isso aí, gente. Obrigada pela acolhida, né? Obrigada por ter dado essa oportunidade de falar para todas vocês. Um beijo no coração de todas vocês. Beijo. Eu vou ajudar a nossa presidente no encaminhamento. Nós vamos abrir para o plenário algumas falas. Enquanto... Olha só, eu proponho, Juliana ou Tinoco, ajudem pegando os nomes de quem gostaria de falar acerca do tema. Eu queria apenas lembrar que eu fui secretário-geral da Federação Interestadual de Telecomunicações, na época que o Toninho Malvadeza, que o inferno tem em bom lugar, era o ministro das Comunicações. E na FITEL, isso nos anos de 1900, na época da Constituinte. 84, 85, governo Sarney, que ele era o ministro das Comunicações. E eu tenho orgulho de ter contribuído com uma parte da diretoria do Movimento Sindical de Telecomunicações na definição de que a cota de mulheres na direção da federação, fomos a primeira federação em que 1/3 dos dirigentes tinha que ser obrigatoriamente trabalhadores e trabalhadoras em telecomunicações, telefonistas internacional, administrativo. Então, essa luta vem de longe, né? Não é essa conquista, não é uma conquista que tenha caído do céu. Aliás, não tem nada, absolutamente nada que tenha caído do céu para a classe trabalhadora, né? Os trabalhadores de hoje talvez não valorizem tanto a luta, porque acham que 13º sempre existiu, descanso remunerado final de semana sempre existiu. Cada uma dessas conquistas foi, ao longo da história, resultado de muita luta em que os trabalhadores estiveram presentes e que os advogados trabalhistas estiveram presentes. Tenho muito orgulho, infelizmente, os advogados das telecomunicações, advogado trabalhista das telecomunicações, com quem eu mais aprendi, Edgar Bernardes não está mais vivo, e Edgar Bernardes e o Raimundinho Cabelo de Fogo. Foi com quem, apesar de engenheiro, aprendi a maneira... Sim, eu tenho 72 anos, só que eu não pinto o cabelo. Eu tenho 72 anos. Esse ano eu estou completando 50 anos de formado. Raimundinho Correia, né? O sobrenome do Raimundo. Ele era... Qual era o nome? Cabelo de Fogo. Edgar e Raimundo era duplinha, era uma dupla com quem fenomenal ali. Com quem muito aprendi. Eles, além de ter aprendido muita coisa com os advogados, brilhantes advogados da Embratel, com quem eu convivi durante 30 anos. Foi muito importante essa convivência. Sim, mas aí vocês decidiram... Pegaram alguém que queira se manifestar antes das homenagens? Ninguém quer se manifestar? Advogado fala, e na hora H... César, você quer se manifestar? Vai lá, César. Não, fala no microfone para ser gravado. Você quer falar? Alguém quer falar? 2 minutinhos que seja, pessoal. Cláudio. Pega aí um papelzinho. Umas 5, 6 intervenções do plenário não vai, olha lá atrás, Tinoco, não vai atrapalhar. Eu já esqueci. Tem uma mordomia depois, que é uns salgadinhos, umas coisas, mas os homens podem comer também, tá? Vai, César. Bom, boa noite a todos. É um prazer muito grande ter vocês aqui. Eu quero só pontuar aqui que eu não sou idealizador disso aí. Simplesmente a gente conversando com o Paulo, como eu sou advogado, a gente se reuniu e falou, vamos fazer uma festa, né, para as mulheres advogadas de Niterói. Eu acho muito importante o seguinte, a questão aqui da advogada, eu acho que também a gente não só vai situar aquele dia a dia do trabalho, mas o que significa em Niterói ter um corpo de advogadas, né, da segunda subseção maior do Brasil. Acho que isso é importante.
Eu acho que o que está colocado aqui também são advogadas participantes do movimento, né? Tanto sindical, movimento civil, criminal, mas o importante são advogadas situadas em Niterói, ou no Rio de Janeiro, ou em São Gonçalo também. É muito importante a gente ter esse tipo de confraternização, que isso eu levantei com o Paulo, com o Fernando também, porque eu acho que a gente tem que se misturar mais. Eu acho que tem que ter uma mistura maior, não é, dos nossos interesses aqui, representativo da classe advogada, e que as mulheres, consideravelmente, é a maior parte em Niterói. Quando você fala em mulher, eu não estou falando aqui em mulher advogada, eu lembro bem minha mãe, que dizia assim, César, não carrega o mundo nas tuas costas, arrume uma companheira para dividir, porque elas são muito mais inteligentes e espertas do que você. Quer dizer, eu tentei, né? Mas... ou tentei, ou estou tentando. Então, eu quero só colocar isso. Eu acho que a idealização do Paulo, da Câmara Municipal aqui de Niterói, né, foi muito boa, foi excelente, e principalmente o que me dá assim, um certo prazer de estar aqui nesse plenário é ouvir um depoimento, por exemplo, da Renata. Não é? A Renata é uma pessoa trabalhadora, que tem uma história de trabalho nos postos de gasolina e que, no entanto, se esforçou, é bacharel em Direito e possivelmente logo vai tirar a carteira e vai ser um advogado. E, com certeza, essa história dela de vida vai ser muito importante para ela, para a defesa dos trabalhadores, para a defesa das mulheres e para a defesa de todos que necessitam a prestação jurisdicional rápida. Porque o que acontece hoje, nós sabemos muito bem, não é? Nós estamos com um marasmo no sistema judiciário que está complicado, está complicado. Espero que você seja bem-vinda, entendeu? Muito obrigado a Mônica, que eu conheço há muitos anos, é uma partícipe sensacional do movimento, não só do movimento negro, não, movimento das mulheres. É isso que a gente tem que pontificar. E a nossa companheira Rita aqui, que não preciso falar sobre a Rita, né? As próprias palavras dela foram bem colocadas. Muito obrigado a presença de vocês aqui. Eu quero saudar também, perdoe só um minutinho, a presença do companheiro Menandro. Quando eu digo do companheiro Menandro, porque esse homem foi que colocou uma visão, talvez, mais politizada, que me empurrou para a advocacia também trabalhista, que é o Menandro Lima aqui, companheiro. Muito obrigado. Quero chamar a doutora Simone Torres, inscrita aqui para fazer umas considerações. Vê se está funcionando. Bira, você que está no som, vi se tem som aqui. Dá um toquezinho assim. Bom, eu vou ser muito breve, mas a história da Renata, assim, muito me comoveu, porque parece um pouco a minha história. E a Renata, como ela colocou aqui, é uma trabalhadora, é ex-frentista, né, de posto de gasolina, e atua dentro do Fórum Sindical na defesa dos trabalhadores. Então, eu dei uma palestra semana passada, uma aula magna na Universo, né, na inauguração lá da primeira aula para os estudantes que ingressaram no curso de Direito. E eu falei que nós, como mulheres trabalhadoras, muitas das vezes com dupla jornada, tripla jornada, e muitas das vezes a gente ainda tem a situação que está um pouco na moda, né? Falar um pouco sobre meritocracia, né? E aí eu falei o seguinte, olha, é muito fácil se falar em meritocracia quando muitos dão a largada 10 quilômetros na nossa frente, né? Muitos, quando se fala, né? Nós estamos no mesmo barco. Não, a gente não está no mesmo barco, a gente está no mesmo mar. Né? Porque uns estão nesse mar de iate, outros estão nesse mar de jet ski,
e muitas das vezes os outros estão com a boia que sobrou do isopor. Então, esses precisam se superar, esses precisam atuar mais, esses precisam muito desse coletivo que atua na unidade em prol da defesa dos trabalhadores. Então, assim, eu também fui bancária, fui dirigente sindical, hoje sou advogada do sindicato, e olhar as pessoas que muitas das vezes, adentrando no ramo do direito, né, muitos até já depois de estarem com os filhos criados, muitas das vezes vendo uma esperança de dar uma condição de vida melhor para as famílias. Então, assim, Renata, doutora Mônica, doutora Rita, todo o meu apreço por mulheres assim, mulheres que lutam, assim como eu, operadoras do direito, instrumentos da justiça, por uma sociedade mais digna, mais justa e mais igualitária. Era isso. Dando continuidade, eu quero chamar a doutora Rosângela Cristina Rodrigues para poder fazer uma explanação. Eu não sei se está funcionando esse microfone. Não, tenta Simbira, você botou o som aqui? Está funcionando. Boa noite a todos, a todas, tá? A mesa presente, ao deputado que promoveu. Deputado não. Ainda não fui promovido. Ainda não? Vereador. Mas que injustiça social. Aqui, antigamente, era Assembleia Legislativa. As pessoas que sentavam aí eram deputados. Depois foi entregue à Câmara de Vereadores. É porque mas quando isso eu não votei, é o mais importante. Eu votei no senhor, então eu me lembro como se eu fosse ainda o deputado. Pode ser, é verdade. Obrigado pela confiança. Apesar do voto ser secreto, né? Não, a vantagem do voto secreto é que a gente deve satisfação a todo mundo, a quem votou e quem não votou. Essa é a grande vantagem do voto secreto. Porque Obrigado vivemos em uma sociedade que se faz necessário, né? A espontaneidade, né? E como que eu vou falar? As pessoas, de repente, você fala, né? O que você fez ou o que você promoveu também em detrimento de uma sociedade mais justa. Eu sempre gostei das suas, né? Dos seus méritos em relação ao que foi deputado. Bom, gente, olha só. Primeiro, eu gostaria de agradecer a uma professora linda, maravilhosa, que é a professora Luciane Saldanha, que foi a minha professora na Universo. Tá? Muito obrigada pela sua presença. E homenagear todos os presentes aqui, a doutora Mônica, a outra que eu me esqueci, desculpe-me o nome, desculpe-me esquecer o nome, tá? Eu estou um pouco nervosa. Olha só, eu gostaria de apresentar um problema que já advém de muitos anos, né? Porque a própria sociedade patriarcal, ela nos coíbe de tomar certas atitudes. Porque, vejamos aqui, uma lei aprovada pelo Senado Federal no ano de 2022, ela, agora em março, que ela foi promulgada, me parece que ela foi promulgada, em relação às mulheres, né, da laqueadura. Porque a mulher, para sofrer uma laqueadura, ela ainda precisava pedir consentimento ao marido. Agora que nós fomos libertas desta, né, violência contra a mulher, porque as nossas leis, elas são promulgadas
mas elas ficam na vacância e custam muito a pegar, né? Assim, muitas mulheres de comunidade, mulheres de movimentos sindicais, elas não têm a capacidade, até pela própria vida em comunidade, correndo dali, correndo de cá, e para assegurar o alimento, né, da sua família, porque as mulheres são as provedoras do lar, né? E então, na sua maioria, como falou aqui a Renata, e só vou corrigir uma coisa, eu não sou ainda advogada, eu sou bacharel em Direito ainda. Eu comecei a fazer minha faculdade com 60 anos, tá? E com o advento da Covid, né, nós fomos um pouco prejudicados, tá? Ainda não me formei, eu obtive 37 pontos, não consegui ainda passar. Mas eu chego lá. Então, eu acho assim que pelas leis, pela vacância das próprias leis, a sociedade, ela ainda, para mim, ela ainda é patriarcal. Porque na maioria do Senado, dos que compõem as câmaras, o nosso judiciário, principalmente o legislativo, o que acontece? Não existem tantas mulheres, né? A maioria são homens. Então, ainda estamos vivendo numa sociedade patriarcal, porque as mulheres ainda não têm muita voz, tá? É isso que eu queria falar. E gostaria que nós, como mulheres, nos cotizássemos mais, né? Em detrimento ao próprio problema social que estamos vendo agora, né? A discrepância entre mulher e homem ainda é muito grande nos seus salários. Os salários são aviltantes das mulheres, né? E a nossa jornada é muito maior do que a dos homens, né? O cuidado com a família, com netos, o olhar pela casa, o cuidado com os maridos. Então, assim, eu vejo uma sociedade como, de vez em quando, nós vemos movimentos, né, que estão assim, muito evidenciados com a precarização do trabalho, né? O próprio problema das vinícolas, que aconteceu recentemente, né? Que nós vimos a precarização do trabalho, que se não fossem os sindicatos, as pessoas que tivessem um olhar a mais para aquilo ali, né? Nós não saberíamos o que estaria acontecendo lá nas vinícolas, né? E é isso. Então, o que eu acho assim, as mulheres têm que se fazer mais presentes, tá? Para que as conquistas sejam assim, e também que as conquistas sejam com mais eficiência e eficazes, para que resolvamos um problema que para nós já é muito crônico. Até porque o nosso direito ao voto, nós só tivemos direito em 1932, com o governo do Getúlio Vargas, tá? E de lá para cá, acho que não melhorou tanto assim não, porque ainda continuamos na luta. Mas a mulher, como é de luta e de garra, né? Ela tem que ser forte e valente, tá? Muito obrigada a todos. Um abraço. A próxima inscrita é a doutora Ana Paula Silva de Araújo. Boa noite a todos e todas presentes nessa noite aqui.
Em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar essa honrosa mesa, essa mesa linda que está composta hoje, na pessoa da presidente, doutora Mônica Santos, e também cumprimentar e parabenizar o nosso vereador, o doutor Paulo, o senhor Paulo, e o doutor César Dória pela iniciativa desse evento. Parabéns. Precisamos, sim, de espaços para falar, precisamos de espaços de poder e precisamos de espaços como esse para nos unirmos, né? Como a minha colega antecessora falou, há que se ter união entre as mulheres, tá? Eu sou Ana Paula, também vou receber a homenagem hoje. Me sinto muito honrada por estar aqui, tá? Eu sou advogada previdenciária e trabalhista e eu luto, gente, diariamente contra a violência contra a mulher. Diariamente no meu escritório, casos e casos de assédio sexual, assédio moral, discriminação por gênero, enfim, questões de dificuldade na hora de se aposentar, porque quando alguém fica doente na sua casa, quem para de trabalhar é a mulher. Então, na hora de aposentar, essa pessoa vai ter muita dificuldade. Por quê? Quem que para fazer o cuidado? Nós, mulheres, né? O pai fica doente, a mãe fica doente, a nossa carreira fica para trás. Muitas vezes, até na área de família, a gente vê que a mulher deixa para trás a sua carreira e vai, né, investir no casamento, apoia o marido, ele cresce e muitas vezes fica largada numa eventual separação sem nada, né? Então, assim, a gente vê muita coisa nesse sentido, não só na aposentadoria, mas no mundo do trabalho também. Então, toda vez que eu posso levantar a minha voz, eu levanto em prol das mulheres. E eu busco sempre a união entre nós. Tá? Porque só assim, com a união das mulheres e os homens abraçando a causa, que nós vamos conseguir mudar essa realidade doentia, gente, doentia, porque casos de assédio sexual não é uma coisa rara, é uma coisa que acontece diariamente. Tá? Então, são casos bizarros, casos assim que eu nem vou comentar, porque realmente machucam muito a gente, enquanto mulher, receber esses relatos. E gostaria de parabenizar também a querida sindicalista, tá? Mais uma vez também por ser nordestina, né? Que está aqui. Eu sou filha de nordestino também, passei por muita dificuldade para me formar e eu estou aqui. Me formei pela Universo, tem professores da Universo aqui também, gostaria também de render minhas homenagens, mas isso já tem alguns anos, tá bom? Muito obrigada pela oportunidade, tá? E que sigamos aí o evento. Bem, encerrada as inscrições, tá? Não tem mais ninguém inscrito, presidente. Antes de nós, tem que avisar aí avisar a Cíntia para que prepare a outra parte, que eu sempre esqueço que tem. Tem lá com o Vescote, né? Gozado que nesse último 8 de março, na internet circula muita coisa, né? E circulou um meme muito interessante, uma mulher, de maneira assim categórica, dizendo: eu não vim da sua costela, você veio do meu ventre. Genial, né? Genial aquilo. Eu não falei absolutamente nada, eu mandei para todos os amigos e amigas exatamente isso, que é essa inversão que já começa com a história que ninguém diz se é verdadeira ou não, mas é a história que é passada de geração em geração, né? Que a mulher saiu da costela do Adão. Olha só, nós vamos iniciar as homenagens através de moções, e as primeiras a serem homenageadas são as companheiras que estão honrando essa solenidade, compondo a mesa, ok? E eu vou ler o texto básico da moção, o mesmo. Eu vou começar pela homenagem à doutora Mônica dos Santos. E eu vou ler o texto básico de identificação e o texto da moção, razão pela qual elas são homenageadas. Temos a honra de comunicar a Vossa Senhoria que este Legislativo protocolou, no dia 16 de março do corrente ano, a proposição sob forma de moção de aplausos número 206, de 2023, de autoria do vereador Paulo Eduardo Gomes, a doutora Mônica Santos, advogada trabalhista e secretária adjunta da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB Rio, e presidente da CAT. O dia 8 de março
marca o Dia Internacional de Luta das Mulheres, nos relembrando que ainda há um longo caminho para a emancipação das mulheres diante das opressões que vivem cotidianamente, seja na falta de políticas públicas de acesso a trabalho e renda ou diante das péssimas condições de trabalho impostas às mulheres. A atuação de profissionais do direito se apresenta como ferramenta fundamental na superação das desigualdades que atingem de forma diuturna esta parcela de nossa população. A solenidade realizada pela primeira vez na Câmara Municipal, neste março de 2023, nós pretendemos repeti-la todos os meses de março daqui para frente, para que a gente possa até enriquecer com outros depoimentos, com a atualização das lutas das mulheres, em homenagem às mulheres de direito, tem, sobretudo, o objetivo de debater as questões relacionadas ao mundo do trabalho e as mudanças que afetam a vida das mulheres de nosso país. Neste sentido, o mandato Paulo Eduardo Gomes, do PSOL, envia moção de aplauso à doutora Mônica Santos por sua notória atuação na luta pela garantia dos direitos das mulheres. Plenário Brígido do Tinoco, 17 de março, assinam o presidente Milton Carlos Lopes Cal e este vereador. Serginho. Depois, nós três vamos descer para fazer as outras. Deixa, fica aí no alto mesmo. Fica, claro. Ficou baixinho ele. Tá bom, Serginho? Obrigada. Desce? Depois nós vamos descer. A Renata, com o mesmo objetivo, temos a honra de comunicar a Vossa Senhoria que este Legislativo protocolou, no dia 16 de março corrente ano, a proposição sob a forma de moção de aplauso número 208 de 2023, de minha autoria, a doutora Renata Lucas dos Santos, bacharel em Direito e representante do Fórum Intersindical do Leste Fluminense. Pertinho de você. Fica aqui pertinho. Cuidado aí. Falsa loura. Eu não tenho cabelo, não. Você viu que meu cabelo perdeu com a pandemia, sabia? É mesmo? Eu não tinha. Eu perdi a memória. Foi terrível. Temos a honra de comunicar a Vossa Senhoria que este Legislativo protocolou, no dia 16 de março do corrente ano, a proposição sob forma de moção de aplauso número 209, de minha autoria, a doutora Rita Cortes ou Cortez? Cortez, ex-presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros, IAB Rio, presidente da Associação Carioca do Direito, ACD, atuante no movimento sindical. Obrigado. Microfone chato. Melhorou? Hein? Peraí, ouça. Peraí. Senão tem que fazer igual o Renatinho, conserta ali na ata. Obrigado. Bira, vê se o microfone lá de baixo está funcionando, porque nós três agora vamos descer para entregar as demais homenageadas, tá? Vou deixar aqui. Vê se está com som, Júlio, tá? Vamos descer, pode deixar aí, depois a gente pega aqui. Depois a gente pega. Pode, depois a gente pega. Está com som, Serginho? Está com som? O escopo e a razão de ser da homenagem é igual para todo mundo, tá? Mas nós vamos chamar uma a uma as pessoas
que vão receber essa homenagem proposta por vocês mesmos. Tá? Doutora Alessandra Ribeiro, advogada trabalhista do Movimento Sindical. Ju, me ajuda. Cadê você, Juliana? Você me ajuda? Tá. Oi, tudo bem? Ela ajuda. Deixa eu segurar aqui. Vamos lá? No final, a gente tira uma foto com todas elas, tá? Doutora Ana Carolina Guimarães Santos, advogada militante do direito sindical e trabalhista. Ai, tá com mão fria. Pronto, vai lá. No final a gente faz todo mundo. Doutora Ana Cristina Cardoso, advogada atuante na esfera trabalhista. Doutora Ana Paula Araújo, advogada, diretora da Associação Fluminense de Advogados Trabalhistas. Uma companheira importante, querida de todos vocês, doutora Cristina Targino, que não pôde estar aqui com nós, a Ana vai entregar, que é advogada, presidente da Associação Fluminense de Advogados Trabalhistas, AFAT. Ok? Fica ali. Agora, a doutora Fernanda Tola. Ué, eu não vi. A Fernanda está ali. Advogada civilista atuante no direito trabalhista. E aí? Fica aí mais um.
Porque depois a gente vai tirar. Maria Fernanda de Matos Calil. Maria Fernanda de Matos Calil, advogada e primeira mulher a exercer presidência do Clube Central em 102 anos. Eu espero que venha com a rainha do pedaço, a Maria. Cadê a Maria linda? Aquele sorriso bonito que você dá. Aquele sorriso, Maria. Patrícia Marinho, advogada e militante do Movimento de Mulheres. Simone Torres, advogada trabalhista. Preencheu ali a lista de presença, a gente vai mandar as fotos que o Serginho está batendo e o vídeo para todo mundo, tá? De preferência pelo WhatsApp. Doutora Estela Regina Frância de Araújo. Professora de Direito da UFMG. Obrigado, querida companheira. Vai embora, não. Doutora Tânia Albuquerque, advogada, militante do Movimento Popular e do Movimento de Mulheres. Doutora Vânia Bruno, advogada, professora universitária e vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB Rio. Niterói? Ih, rapaz, ela vai ter que trocar a moção, depois a gente troca para ela. Mas Niterói está no Rio. Eu considero o Rio como estado. Mas está profetizando que ela vai ganhar. É a última da série 2023, hein? Vocês têm que organizar de 2024, com antecedência, né? A gente já sabe.
Doutora Verônica Costa, advogada, conselheira e procuradora da OAB Niterói. Vamos tirar uma todo mundo, tá? E depois, Juliana.